46 anos em 15 minutos. É isso mesmo que você ouviu. 46 anos em 15 minutos. Tá tendo essa modinha nos Estados Unidos que repetiram aqui no Brasil e eu resolvi fazer um vídeo assim. Mas vai ser um pouco diferente, porque eu não vou ficar citando só os passos do que tem que ser feito e tudo mais. Deixa eu pôr o microfone mais para cá. Olha só, gente. Primeira coisa que você tem que colocar de aprendizado é aquilo que acontece com você representa apenas 10% do resultado final. Vou te dar um exemplo. Você foi atropelado e perdeu uma perna. Isso representa uma coisa grave, terrível, mas o resto todo da sua vida você pode fazer muitas coisas, muitos caminhos. Isso representa 10% do resto da sua vida. 90% é como você vai reagir a isso. Por exemplo, você pode colocar um, um implante, uma perna substituta, uma sobressalente, e fazer da sua vida uma luta pela segurança no trânsito, por direitos de pessoas que sofreram esse tipo de acidente, que sofrem preconceito na sociedade. Então, assim, eu vi várias histórias em vários livros sobre isso. Teve uma moça que perdeu sua filha atropelada, até naquele livro do Greg McKeown, e basicamente aquilo é uma coisa que destruiria a vida de qualquer pessoa, as pessoas se afundariam em depressão, e ela tornou esse fato uma luta contra acidentes de trânsito, contra pessoas que dirigem embriagadas, e mudou o estado em que ela morava nos Estados Unidos. Então, assim, coisas ruins acontecem com pessoas o tempo todo, mas a primeira lição que eu deixaria é a seguinte: 90% do desdobramento do que acontece com você é, é- depende só de como você vai fazer e não tem nada em relação. Vou te dar um exemplo disso do outro lado. A pessoa ganhou na Mega Sena, ganhou 200 milhões. E acontece muito isso, gente. A pessoa ganhou na Mega Sena 200 milhões. Lembra do que eu falei? 10% depende desse resultado. 90% é o que ela vai fazer depois, é o que ela vai decidir. Então você tem uma margem de controle muito grande. Existe uma ilusão que as coisas acontecem que você não tem o controle de nada. Não é verdade. Geralmente 10% do que acontece com você, você não consegue controlar. 90%, que é como você reage, você consegue controlar. Então a pessoa ganhou na Mega Sena, ela comprou uma casa para cada parente, comprou um monte de carro importado, arrumou um monte de mulher, um monte de filho, e depois vendeu os carros para pagar as dívidas, vendeu pela metade do preço que comprou. Em 5 anos esse cara não tem um real. Tá pior do que estava antes, às vezes está com dívida, entendeu? Isso acontece muito. Segunda lição: nós somos programados e temos que aprender a lidar com essas programações e quebrar essas programações. Já expliquei isso aqui em vários vídeos, mas eu vou dar um exemplo aqui. Meu avô morreu com 90 e poucos anos. Ele nasceu em 1928. Sei lá, com 85, 86 anos, ele era um cara lúcido que falava, era forte. E o que que eu percebo? Se você pegar e pesquisar, muita gente, aparece gente que morreu com 90 anos, com 100 anos. Aquela geração antiga, para trás de 1930, eles se alimentavam melhor e eles não tinham uma lavagem cerebral. Eles falavam, eles liam livros, eles escolhiam o que eles iam ler. O que que aconteceu? Por conta da guerra mundial que aconteceu, dois polos surgiram, o comunismo de um lado e o capitalismo norte-americano de outro. Mas nem tanto o capitalismo em si, e sim a presença norte-americana. Num dado momento da guerra, foi necessária a implementação de controle mental. Hipnose, sugestão, etc. Então, os Estados Unidos tem toda uma programação cultural através de Hollywood que ele impôs, e depois grandes corporações mudaram essa programação. Você já está programado. E a Rússia é a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais maliciosa, mais subjacente, sempre com uma bandeira de que está fazendo progresso no mundo, o bem, que é o comunismo disfarçado, né? É o progressismo hoje em dia, é o desdobramento das técnicas de Antônio Gramsci, da escola de Frankfurt. Então é tudo pelo social, vou ajudar as pessoas, na verdade não. Só estão te manipulando para você ser ignorante, manipulável e eles ficarem no poder. Mas enfim, com essa divisão de mundo, houve a necessidade de implementar isso numa plataforma, que foi a televisão. Então, todo mundo que nasceu depois dos anos 50, 60, com 10, 12 anos, estava vendo televisão. E estava na Matrix. A Matrix era a TV. Era a TV. E foi por muitos e muitos anos. Agora que chegou a internet, pouca gente assiste TV. Daqui a 30 anos, eu arrisco dizer que ninguém vai mais assistir TV. Vai assistir o YouTube na TV, o Netflix na TV. Então você é programado por um monte de. Tem vários vídeos anteriores meus aqui sobre isso. Vou até deixar um aqui no card aqui.
Mas basicamente você é programado por várias coisas todos os dias. Tente separar os seus valores, a sua essência, o que você realmente queria estar fazendo da sua vida, das programações que as pessoas te passaram. Seus pais, seus amigos, sua escola. Se você conseguir fazer essa separação, a vida vai evoluir gigantescamente, vai assim, diferença gigantesca. Terceira lição. As pessoas, por conta dessa programação, tomam atitudes que não são verdadeiramente ligadas à sua essência. A gente fala coisas que a gente não queria falar. Você já teve uma coisa que hoje está sendo chamada de pensamento intrusivo? Vou dar um exemplo. Você trabalha em alguma coisa e abre uma vaga para uma promoção. Ou você quer fazer um curso, ou surgiu uma oportunidade. E vem uma vozinha na sua mente que fala: Não, isso não é para você. Você nunca vai conseguir. Isso, dentro da neurociência, dentro da psicologia, da inteligência positiva, se chamam de sabotadores, vozes sabotadoras. Não é que é uma voz mesmo ligada à esquizofrenia. É você mesmo falar, não, isso não é para mim agora, minha vida tá muito corrida, eu não vou conseguir passar nesse concurso, eu não vou conseguir empreender, eu não vou. Então, essas vozes intrusivas, como se chama hoje em dia uma corrente, elas são reflexo da nossa programação. Às vezes seu pai, quando você era pequeno, falou alguma coisa, filho, isso não é para você, porque a gente é classe média, não compra esse tênis, não sei o que lá. Você ficou com aquilo e aquilo é uma programação que roda em looping, te impedindo de fazer coisas. Então a terceira coisa é aprenda a ouvir os seus pensamentos e a filtrar os seus pensamentos. Recapitulando, aconteceu alguma coisa com você. 90% do resultado disso é você que controla. Segunda coisa, muito importante. Aprenda a saber que você foi programado como um computador. E você pode ir lá no painel de controle com o tempo e olhar essas programações e ver o que você quer e o que você não quer para você. No piloto automático, essa programação está rodando, você ouve, você sente inseguranças que são dessa programação. Pense, a minha vida é maior que isso. Existe um mundo todo lá fora, além da minha programação. Eu não vou obedecer esse comando. Eu vou fazer o concurso, eu vou abrir a minha empresa, eu vou fazer isso, eu vou casar com aquela pessoa. Ter coragem. A Bíblia nos diz o seguinte: seja forte e corajoso. Então você tem que se aplicar. Você tem que entender que você não está passivo aqui na vida. Que a vida não é um lugar que você vai sentar, vai acordar, vai para o trabalho, vai voltar, vai ficar que nem um robô na Netflix, vai fazer tudo o que mandam. Tente fazer coisas ativas, coisas diferentes. Quarta coisa, pensamento neurodivergente. O que que é isso? Estava até tendo lendo um livro ali da metodologia de Harvard, de você buscar opções. É assim, você tem a tua vida aqui, tem escolhas para fazer. Não pegue a escolha mais óbvia que você já pensou. Pega uma folha de papel e faça um brainstorm limpo, sem julgar. Eu poderia fazer isso. Escreva 100 opções daquilo. De lazer, de negócio, de ideias. Olhe aquele quadro e veja como a sua mente se expandiu. Faça uma divergência de pensamentos, divergência de opções, mesmo que pareçam coisas ridículas e absurdas. Algumas coisas dali você vai lapidar como se lapida um diamante, você vai ter ideias de melhores amizades, de melhores negócios, de melhores condutas, de melhores hábitos para você ter, de hobbies diferentes. Não faça tudo o que a manada está fazendo. Faça o contrário, afaste-se. Quinta coisa, não sei se é a quinta ou a sexta, mas quando você estiver num projeto novo que você está empenhado, fique em silêncio. Não fale para as pessoas. Porque quando você fala, a sua mente acredita que você já fez. E você não fez ainda, você não chegou no resultado. Trabalhe em silêncio. Quando você tiver o sucesso, aí você divulga. Eu não quero deixar esse vídeo longo porque hoje eu vou gravar dois vídeos. Então eu vou só dar mais um conselho. Não, mais dois conselhos que eu aprendi nesses 46 anos. O primeiro é: os seus princípios e seus valores são inegociáveis. Você pode negociar muita coisa num conflito. Você está trabalhando num lugar, você precisa do dinheiro, mas se chegar uma linha que violar os seus princípios e valores, por exemplo, programe-se para sair. Às vezes isso vai correr, você vai ter o risco de ruína, você vai passar fome. Aí não. Você se programa para sair dali, aqui eu não quero mais, entendeu? Tudo isso, é trabalho, um relacionamento, trace uma linha que não vai passar os seus princípios e valores. E o principal conselho de todos, e por isso eu deixei para o final, para aquelas pessoas que são mais resilientes, é o primeiro mandamento. Adore o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com tudo que você puder, com toda a sua alma e com todo o seu coração. O primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, adorar, respeitar, pensar, reverenciar a Deus todas as vezes por dia que você puder.
passar por um lugar, por exemplo, eu tô passando aqui, tava andando aqui de manhã, as árvores, como você fez esse mundo tão bonito, meu Deus. E o egoísmo do homem está destruindo com várias coisas, mas você ter um segundo ali com a natureza e associar isso à presença de Deus, vai te dar uma sensação de plenitude de estar vivo, que vai romper essas programações que essas telas malditas aqui estão fazendo com a gente. Eu acho que para ser sucinto, se você seguir esses conselhos, e assim, não foi durante 46 anos que eu compilei isso. Foi durante, na verdade, eu era muito culto, né? Então eu me especializei em humanas, estudei filosofia, psicologia, filosofia dos sentimentos, teologia, sociologia. Depois do colegial, me formei em direito, fiz mestrado na USP, fiz um monte de pós-graduação, estudei hipnoterapia, programação neurolinguística, neurociência. Isso tudo, gente, são matérias, digamos assim, científicas ou culturais. Isso não se correlaciona diretamente com a sabedoria. Na verdade, foram em poucos anos desses 46, ouvindo pessoas mais velhas ou lendo livros escritos por pessoas sábias, ou hoje em dia vendo um short, às vezes vendo um reel de uma pessoa sábia, é que eu fui formando a minha sabedoria. E a sabedoria teórica não vale nada. Ela vale quando você consegue aplicar na sua vida, para manter um patrimônio, para divulgar o seu trabalho, para construir relações, para mudar a vida de pessoas. E basicamente, o que eu te recomendo? Pega o papel e uma caneta e vou fazer um até mais curto o vídeo. Assista esse vídeo de novo e escreva. E aí você julga o que daí funciona para você ou não. E depois vamos conversando. Converse aqui nos comentários. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não me segue, clica aqui no seguir, se você estiver vendo isso no Instagram. E eu desejo um excelente domingo a todos vocês. E eu tenho um outro vídeo para gravar muito importante. Eu vou subir dois vídeos hoje, excepcionalmente, sobre o filme Rei dos Reis. Uma obra-prima da animação e da dramaturgia, eu diria, apesar de ser uma animação. Bora que eu vou gravar outro agora.